Aleluias. Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre, de geração em geração, amados. Deus, ele se encontra neste lugar e a sua presença, ela é real. E onde há dois ou três ali em seu nome, ali ele se encontra. E o milagre acontece, a libertação acontece, a transformação acontece. Queira, por gentileza, nesse mesmo espírito, abrir a sua Bíblia no livro de João 5. Vamos ler do versículo 1 ao 9. João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Todos acharam? Amém? João, capítulo 5, versículo do 1 ao 9, a palavra diz o seguinte: Algum tempo depois havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidões de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu, deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque enquanto a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Amém? Feche teus olhos, ainda quero me direcionar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu agradeço, ó Deus, pelo um período, ó Pai, que o Senhor tem nos dado. Período de adoração, período de louvor, período, ó Pai, de graça e de misericórdia. É o Senhor, ó Pai, que faz, é o Senhor que transforma, é o Senhor que renova. Continue, Pai, falando aos nossos corações. Continue movendo, ó Pai, a tua cura sobre nós. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Amados, como é necessário uma ministração a respeito de cura. Eu estava brincando esses dias, ontem, falava à minha amiga de serviço, eu disse para ela: vou profetizar que sexta-feira nós não vamos trabalhar. Foi uma brincadeira. Eu brinquei, vou profetizar. Quer dizer, brincando, mas, né? Vou profetizar. Em nome de Jesus, amanhã nós não vamos trabalhar. E o escritório raramente ele emenda. Dificilmente ele tem esse período, né, de emendar. E eu brinquei assim, profetizei, mas eu não imaginei o resultado. O patrão ligou hoje, falou: amanhã vocês não vão trabalhar não, viu? Eu falei: ué. Aí o pessoal falou assim: rapaz, você brincou. Eu falei: aí eu aprendi algo na minha vida. Porque vira e mexe em determinados cultos, a maioria dos pregadores, eu também tenho esse desejo dentro do meu coração, de que aquilo que eu estou ministrando ocorra exatamente conforme o que está ardendo no meu coração. O que significa isso? Quando eu prego a respeito de prosperidade, eu oro para que haja prosperidade naquele lugar. Quando eu prego a respeito de batismo com o Espírito Santo, eu peço, Senhor, lá do fundo do meu coração, que as pessoas que estão dentro da igreja sejam batizadas de uma forma real, literal, né? E hoje, o meu desejo é pregar sobre cura.
Então assim, o que eu aprendi? Eu aprendi que existem profecias que saem de Deus para com o homem. Deus fala para o homem assim, profetiza, como Deus falou para o profeta Jeremias, né? Profetiza e as coisas vão acontecer, né? Mas tem coisas que você pega na Bíblia que o homem profetiza sem o direcionamento de Deus, ou melhor, sem Deus falar, faça isso. O homem profetiza. Mas o que significa essa profecia? Ele profetiza pautado na Bíblia, obviamente. Ele não foge da Bíblia. Não é uma questão fora. Não é uma questão, estou fazendo sem o desejo ou consentimento de Deus. Não é isso. Você profetiza pautado na palavra de Deus e as coisas acontecem. E hoje eu quero profetizar cura neste lugar. Eu quero profetizar que pessoas serão curadas em nome de Jesus Cristo. Eu falei com Deus, Deus me permita, né? Porque eu falei, Deus, eu preciso ouvir do Senhor a respeito de cura para profetizar, para ministrar, para que alguma coisa aconteça. Não, eu posso profetizar. E é Deus que faz as coisas. Eu profetizo, eu oro e Deus faz os milagres na nossa vida. Você que está com diabetes, pressão alta, problema de enxaqueca, qualquer outra coisa, hoje é o dia da sua cura. Amém? Hoje é o dia que você vai sair daqui curado, curada em nome de Jesus Cristo. Eu acredito nesse poder da palavra, eu acredito nisso. Queridos, quando você olha para a Bíblia, quando você olha para Jesus Cristo, você vê que essa não é somente uma demanda de hoje, essa é uma demanda também do primeiro século. Jesus ele andava na Palestina e a maioria das pessoas se chegavam a Deus e se chegavam a Jesus por esta necessidade. Não é errado pedir a Deus a sua cura, não é errado pedir a Deus por misericórdia, não é errado pedir a Deus que administre a sua vida financeira, administre o seu corpo, administre a sua alma, administre o seu espírito. Se você está chateado, cansado, claro, uma ótima ferramenta para que haja cura, para que haja transformação, para que haja renovo, para que haja uma transformação na sua vida, é adorar a Deus. Isso é óbvio. Essa receita, a gente já inicia o culto já ensinando a igreja. A gente já inicia o culto adorando a Deus. Porque somente desse ato de adorar a Deus, algo acontece sobre a nossa vida. Algo acontece. Deus ele não necessita da nossa adoração, mas nós necessitamos adorar a Ele. Deus ele não necessita do nosso empenho, das nossas ações. Deus não necessita do nosso dízimo. Deus não necessita da nossa oferta, mas nós fazemos por amor a Ele. E Ele faz algo transformador. Ele muda a nossa vida de uma forma poderosa. O Deus ele é tão poderoso, o Deus ele é tão excelso. Ele é imaginável, ele é tão grande, mas um Deus tão grande, ele olha para nós que somos seres humanos, e ele ainda nos resgata, porque pecamos, falhamos, erramos. O contexto lido é de um homem que tinha 38 anos enfermo, 38 anos, eu vou fazer 38 anos esse ano, 38 anos esse ano, e eu fico imaginando, aquele homem, ele tinha 38 anos, não é de idade não, ele tinha 38 anos de enfermidade. Imagine a dificuldade daquele homem, imagine os sonhos, os projetos que ele deixou de realizar por causa das suas limitações. A palavra fala que ele não andava, a palavra fala que ele ficava ali no tanque, ele ouviu falar. Eu não sei, obviamente, eu não acredito que foram 38 anos com essa tentativa de deitar-se naquele tanque. Acredito que alguns anos da sua vida, cansado e desistindo de todas as suas... Eu acredito que esse homem fez como qualquer um de nós aqui. Ou melhor, como qualquer ser humano faz. Em meia doença, ele buscou muitos remédios. Em meia doença, em meias dificuldades, ele buscou muitas soluções. Com certeza ele buscou ervas. Eu preciso tomar uma erva. E cada dia uma pessoa talvez batia na casa dele e falava: toma uma Neosadina, toma um boldo, que vai curar isso aí. Toma, sei lá o que, faz um chazinho, coloca alguma coisa atrás da porta. São tantas coisas, não é isso? Tantas coisas a gente busca em relação à cura, as pessoas buscam.
E ele não imaginava que em certo dia ele ouviria a respeito de um tanque. Um tanque que em hebraico chama Betesda, que significa em hebraico casa da misericórdia. O que ele fez? Como qualquer uma pessoa que faria, buscou a sua cura. Esse homem, eu imagino, anos e anos de sofrimento, mas tinha uma esperança. Essa esperança não estava em remédio, essa esperança não estava em médico, essa esperança estava no milagre. Eu acredito que quando ele vai até essa casa, ou melhor, esse tanque, ele tem esperança em Deus. Porque esse milagre não é um milagre medicinal. Esse tratamento não é um tratamento medicinal. Esse tratamento não é um tratamento que o médico irá fazer. Então ele busca primeiro, nesse entendimento, ele busca Deus. Com o quê? Ele vai até uma casa de misericórdia. Quantas pessoas entram por essas portas, no mesmo sentido deste homem, buscando um milagre como ele buscou naquela situação. Ele buscou um milagre onde? Na casa de misericórdia. O que é casa de misericórdia para nós hoje? A igreja. Quantas pessoas entram na igreja e não conseguem receber a mesma bênção, ou a cura? Esse homem, ele disse assim, Jesus chega para ele e fala assim, queres ser curado? E ele fala, mas não tem ninguém que me ponha no tanque. Ele fala assim, ele faz essa pergunta, amados, quantas pessoas entram da igreja e saem da mesma forma que entrou? Aí alguém me pergunte, mas pastor, você acabou de dizer que nosso Deus se encontra neste lugar. E onde Deus está, algo novo acontece. É impossível você chegar num lugar onde está o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, aquele que criou a terra, aquele que criou o homem, aquele que curou, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que mandou pragas, aquele que libertou o povo de Israel, e não acontecer nada. Isso é possível? Claro que é. Quando que não é possível? Quando você não responde ao chamado de Deus. Queridos, precisamos ter esse entendimento. É por isso que Jesus, ele chega neste homem e fala essa pergunta: queres ser curado? Por que queres ser curado? Porque em alguns casos as doenças é um benefício para nós. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 4:2. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 4:2. Olha que algo interessante. Paulo, alguns dizem que é Paulo, a maioria fala que é Paulo. Hebreus 4:2. Olha o que diz: porque para nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles. Mas a palavra pregada não lhe serviu, não estando esta misturado com a fé daqueles que ouviram. Ou seja, é possível pregar o evangelho, é possível profetizar aqui cura sobre a sua vida, e você não tomar posse. Tá certo que algumas doenças existem, a doença ela é advinda do pecado. A doença ela chegou no mundo e trouxe morte para o mundo. Nós pecamos lá com Adão e Eva, falhamos e erramos, e infelizmente todos morrem, todos passam, né? É uma passagem. Isso é comum para todo ser humano. Agora a Bíblia diz também que existem doenças que advêm dos nossos pecados, falhas nossas, porque nós falhamos, nós erramos. Sabe? Por exemplo, uma pessoa que é diabética, comer açúcar, ou uma pessoa que tem a família e fala que a família todo mundo teve diabetes, comer açúcar, essa pessoa já está correndo esse risco. E em alguns casos a gente erra nesses casos, a gente falha. Mas, amados, eu tenho a certeza, porque a palavra fala que este homem de Betesda, que tinha 38 anos, que estava enfermo, ele adquiriu essa enfermidade por causa do pecado. Porque o próprio Jesus Cristo, no final do contexto, ele fala, vai, não peques mais, né? Ou seja, ele adquiriu essa enfermidade, ou seus pais, por causa do pecado. Talvez a gente está aqui, talvez existem pessoas aqui na casa da misericórdia, que falhou, que errou, e por causa de um erro, por causa de uma falha, a doença tomou conta dessa pessoa, a doença da alma, a doença do físico. Alguma coisa aconteceu, mas em nome de Jesus Cristo,
Da mesma forma que o nosso Jesus Cristo curou este homem, que tinha 38 anos doente, o nosso Deus, Jesus Cristo, se encontra neste lugar e vai curar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Ele vai curar a sua vida hoje, como ele fez com esse homem que estava do lado do tanque. E não vai precisar uma ação da sua pessoa. Porque este homem, a única ação que você precisa fazer é agir, é aceitar a proposta de Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque existem doenças que nos dão benefícios. Existem doenças que nos ajudam a fugir de compromissos e determinadas coisas. E nosso corpo negocia com a pergunta de Jesus. Se você estudar a história, você vai perceber que a civilização, muitos reinos no passado, eles se formaram por meio da religião. Todas as civilizações, a maioria, por exemplo, a maioria pelo menos, tinha um templo de adoração, tinha um lugar de adoração, tinha um lugar para adorar um Deus. E todo esse povo, ao adorar esse Deus, a maioria dos deuses aí fora, a maioria, o ensino básico dos deuses, o ensino básico do homem é dar esmola, dar àquele que precisa. Isso não é só o cristianismo, não. São várias religiões, vários outros deuses, várias outras religiões têm esse ensino. Então, queridos, no primeiro século, no passado, o que era mais rentável, algo rentável para aquele povo, era mendigar. Algo rentável para aquele povo é estar doente, é estar fraco, fragilizado. E aí, querido, se houvesse uma cura, um remédio para uma determinada pessoa, talvez essa pessoa não aceitaria. Lá no seu subconsciente, talvez ele falaria, eu quero, mas o seu corpo gerava substâncias para ir contramão à sua cura. Por quê? Porque havia benefícios, havia dinheiro. Eu trouxe essa ministração na casa do Oséias, expliquei lá, que alguns anos atrás, pessoas se machucavam, se permitiam na obra de construção machucar para aposentar. Ah, perder um dedo, vou deixar a máquina cortar meu dedo para aposentar. Tinha isso. Ah, eu vou ficar maluco no INSS, para o INSS me dar o dinheiro, para que eu receba todo mês um salário. Aí Jesus, ele faz essa pergunta para nós essa noite. Queres ser curado? Quando ele nos faz essa pergunta, o que ele está falando? Você vai abrir mão dos benefícios da sua doença? Ah, mas eu não sei qual o benefício, querido. Precisamos orar. Precisamos orar porque talvez uma dor de cabeça tem sido aquela doença que faz você deitar no colinho daquele amado irmão ou irmã, ou daquela família, ou aquela pessoa que está na sua família. Talvez a depressão, o estresse, a depressão seja um benefício para você ter um relacionamento com aquela pessoa, ou, por exemplo, ganhar um chazinho à noite, porque você está passando mal. Existem pessoas que utilizam da doença para ter benefícios, porque não era amado antes da doença. A partir da doença a família amou. Existem pessoas que a partir da doença começou a ter um relacionamento com Deus. Aí essa pessoa, como ela só sabe pedir, Deus me cura, me cura, me cura, a doença se tornou algo no seu subconsciente, algo negociável para tratar-se com Deus. Existem pessoas que adoram estar doente. Existem pessoas que você vai conversar com elas e elas citam várias doenças para você. Ela fala, ai, estou com dor no ouvido, ai, estou com dor nas costas, ai, estou com dor no coração, ai, estou com dor na perna. Ai, queridos, o nosso Deus, ele fala nessa noite, ele te dá uma proposta. Queres ser curado? Queres abandonar o benefício da sua... benefício entre aspas, né? Eu digo benefício porque essa sensação mentirosa que a doença te dá, ou a sensação mentirosa que o pecado dará ao ser humano.
Quantos de nós, ou quantas pessoas aí fora falam a seguinte frase: pecado é bom. Pecado, ele pode ser errado, mas ele é bom. Queridos, é uma mentira acreditar que o pecado é bom. Algo que te leva à morte não pode ser bom. Algo que agrade o seu físico, o seu desejo carnal, isso não é bom. Porque vai te levar à morte, o controle, aquilo que Deus nos apresenta nessa noite. Isso é bom para nós. Queres ser curado? Precisamos responder a essa pergunta do nosso Deus imediatamente. Queres ser curado? O nosso Deus, Ele faz essa proposta para nós, para que nós possamos sair daqui hoje transformados e renovados. Eu comecei a entender isso, porque a maioria dos amados irmãos que estão aqui, sabe que eu tenho uma enxaqueca terrível, algo que me incomoda, algo que me atrapalha, e eu comecei a perceber que essa enxaqueca me fazia descansar o tempo todo. Quando eu sentia dor de cabeça, eu falava: Deus, eu não consigo fazer nada. Então eu deitava e me permitia ficar fracassado, cansado ali. Hoje não. Hoje eu luto contra essa enfermidade. Deus, Ele te chama hoje para lutar contra essa enfermidade que está te assolando todas as noites, que está te incomodando todas as noites. O nosso Jesus, Ele se conta nessa noite e te faz essa proposta, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que cura e que transforma e que renova. O nosso Deus é a nossa fonte, fonte de vida, fonte que transforma. Somente em meio a essa casa de misericórdia, somente em meio a Ele nós podemos ser curados e transformados. Somos como uma árvore, só que a árvore, ela necessita da terra. O peixe, ele necessita da água. Eu venho falando isso diretamente para os amados irmãos. Nós necessitamos do nosso Senhor Jesus Cristo para sermos curados. Mas essa pergunta, ela é real e desafiadora para nós. O paralítico, ele ao receber essa pergunta, ele não responde para Deus: quero. Ele começa a se lamentar e começa a colocar situações para Jesus. Ele começa a falar: mas não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa que me coloque no tanque, não tem nenhuma pessoa que vai me colocar no tanque quando o anjo mexe aquelas águas. E olha que algo interessante, Jesus Cristo curou aquele homem, não foi? Jesus Cristo curou aquele homem que 38 anos estava esperando por meio de uma cura. E a desculpa que ele deu a Jesus Cristo foi: não tem ninguém que me coloque no tanque. Quando ele foi curado, a palavra ela não relata que aquele homem voltou naquele lugar para pegar alguma pessoa, ou aquelas pessoas que estavam ao seu lado, para colocar no tanque. Isto é, existem pessoas que não somente ela entra na igreja, ou ela busca a cura, mas ela busca para ela. Ela não quer buscar para o outro, ela não vê que o outro também necessita. Esse homem, ele estava desse jeito. Ele lamentava. E quando ele foi curado, a palavra não diz, ele foi embora. A palavra não diz que ele voltou lá para pegar uma pessoa e ajudar da mesma forma. A nossa cura depende da nossa resposta. E existem pessoas aqui nessa noite que precisam ser curados. E eu estou profetizando o tempo todo porque eu acredito na cura do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa cura, ela não servirá somente para você. Amém, igreja? Essa cura, ela vai servir para a igreja, vai servir para a pessoa que está ao seu lado. Se você for você vai em nome de Jesus Cristo ser curado da depressão, você vai ser curado da depressão para testemunhar e ministrar na vida da outra pessoa que está com depressão, amém?
Se você tem um problema de diabetes ou um problema de pressão alta, o Senhor Jesus Cristo vai te curar nessa noite para você ministrar a mesma cura, o mesmo poder, a mesma unção, o mesmo poder para aquele amado irmão que está ao seu lado. Amém, irmão? Aleluias! Você acredita que você pode ser curado aqui nessa noite em nome de Jesus Cristo? Amado, você acredita que Deus pode te curar nessa noite, como curou aquele homem de 38 anos, que estava enfermo? E o que depende para você ser curado? A fé. Porque Paulo pregou, como diz lá em Hebreus, pregou, mas não teve o mesmo resultado, porque as pessoas não estavam com fé. O que significa fé? Significa acreditar lá no fundo do seu coração que essa cura vai chegar na sua vida, e que você vai sair daqui diferente, transformado, liberto, curado, sarado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Fique de pé em nome de Jesus. Queres ser curado? Queres ser curado? Aleluias! Queres ser curado? Essa foi a pergunta de Jesus Cristo para aquele homem naquele lugar. E ele lamentou. Um versículo antes, um capítulo antes, Jesus tinha curado um menino, filho de um oficial. E Deus tem cura para várias pessoas. Você vai ver curas e mais curas. E Jesus Cristo tem cura para você nessa noite. Mas responda em nome de Jesus Cristo. Responda a essa pergunta. Tenha fé. Feche seus olhos. Coloque a mão onde você está enfermo, enferma. Se existe uma enfermidade na sua vida, coloque a mão no lugar. Começa a pedir ao Senhor Jesus Cristo que Ele cure o seu corpo, o seu físico. Isso que está te atormentando, isso que está te abalando, isso que está te prejudicando. Hoje não é dia de se lamentar. Hoje não é dia de se lamentar daquilo que aconteceu. Hoje não é dia de se lamentar ou questionar o passado, ou questionar as pessoas, hoje não, hoje é um dia de reconhecer que nós somos pequenos e falhos, e que a cura do Senhor está sobre nós nessa noite. Queridos, essa é uma necessidade do passado, essa é uma necessidade hoje, e em nome de Jesus Cristo vai te curar. Portanto, abra sua boca e comece a pedir cura. Você que já sabe, você que já tem uma doença, você que está doente em algum lugar, coloca a mão e começa a falar assim: cura, Jesus. Começa a falar: cura, Jesus. 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 Começa a falar: cura, Jesus. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Essa noite é dia de cura em nome de Jesus Cristo. Não depende de homem essa cura, não depende de ser humano, mas depende de nós mesmos. Aceitar essa unção, aceitar o ambiente de cura neste lugar. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Cura, ó Pai, as doenças, ó Pai, nessa noite. Cura, ó Pai, amada igreja, nessa noite. E eu estou sendo bem específico. Ó Pai, nessa noite eu te peço uma cura no físico. Eu te peço uma cura, ó Pai, no físico. Eu te peço uma cura em nome de Jesus Cristo. E que este lugar, ó Pai, seja um lugar repleto de testemunhos vivos daquilo que o Senhor irá ministrar, irá realizar e está fazendo no meio de nós. Ah, Pai, cura neste lugar. Cura, Senhor Jesus.
Cura, Jesus, para que possamos testemunhar, o milagre, testemunhar, ó Pai, o tamanho do teu poder, o tamanho, ó Pai, do teu sobrenatural, porque o Senhor curou, ó Pai. Nós queremos adorar o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor cura. Nós queremos pedir perdão se o pecado, ó Pai, dentro de nós tem nos atrapalhado de receber essa cura. Queremos também tomar posse daquele entendimento que está escrito em Tiago, confessar, ó Pai, se for necessário confessar, nos ajude a confessar, para que essa cura venha, mas em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que hoje saia pessoas aqui curadas, para a glória do teu nome. Se existem exames feitos, se existem, ó Pai, diagnósticos, ó Pai, argumentos ruins, argumentos, ó Pai, perigosos, argumentos que os médicos, ó Pai, desenganam, pessoas que falam não tem mais jeito, em nome de Jesus Cristo, eu ministro cura para a depressão, eu ministro cura para a diabetes, eu ministro cura para a pressão alta, eu ministro cura para o coração, eu ministro cura para as pernas, veias, eu ministro cura, ó Pai, para o fígado, eu ministro cura, ó Pai, para os rins, eu ministro cura para a garganta, eu ministro cura para os olhos, pessoas que não estão enxergando, pessoas que estão com problema de vista, pessoas que estão com problemas, ó Pai, de câncer, pessoas que estão, ó Pai, com HIV, pessoas que estão, ó Pai, todos cheios de problema, ó Pai, eu ministro cura em nome de Jesus. Cura nessa noite, ó Pai. Cura, Senhor Jesus. Ó Pai, o Senhor, ó Pai, me ensinou, ó Pai, que não depende de nós, somente, ó Pai, responder. Ó Pai, o Senhor me mostrou, ó Pai, que nós como líderes, nós profetizamos. Precisamos abrir a boca, e nessa noite, aqui na frente, eu estou abrindo a boca, ó Pai, profetizando cura. Ó Pai, envia os teus anjos, envia anjos da cura, e passa curando com os teus anjos, ó Pai, passa curando, para que o teu nome seja glorificado, para que a igreja de Areias, a igreja, ó Pai, neste lugar, ó Pai, viva algo sobrenatural que não ficou no passado, mas que pertence a nós hoje, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, nós profetizamos e nós declaramos a igreja curada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Quem pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? A Ele toda honra, a Ele toda glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Pastor? Amém, meu irmão, minha irmã. Recebeu a palavra no nome de Jesus?